Louvado seja Deus, amém? Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha no online. Deus lhe dê paciência, nós estamos fazendo o que nós podemos para adorar o Senhor e comunicar também a mensagem para você via essa plataforma digital que é o YouTube. Aprove o Senhor nesse tempo que nós tivéssemos essa oportunidade de falar sobre o Evangelho também por aqui, e nós estamos assim compartilhando do Senhor por essa plataforma. Estamos continuando a série de pregações, essa série que tem por título Religare. Para você que já deve ter ouvido, se você voltar a visitar algumas pregações anteriores, nós falamos um pouquinho do que significa o religare, o que é o religare, o que essa palavra tem a nos dizer, ou como ela deve ser pensada na nossa vida. A palavra vai dar origem à religião do português. Quando ela é transliterada para o português, ela vira religião, ela dá raiz então a essa palavra, né? Religião. Mas nós estamos não pregando sobre religião, mas pregando sobre o verdadeiro ato de religar o homem com Deus, que é Jesus Cristo. Então nós estamos afirmando nesse tempo que o religare de Deus, Cristo, Ele está salvando pessoas por meio desse ato. E nós já vimos algumas oportunidades. Vimos o irmão Maxwell pregando o sermão de abertura, lá em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que é o tema que carrega essa primeira temporada da série Religare. Nós teremos aí mais uma temporada dessa série, mas nessa temporada nós estamos vendo pessoas sobrecarregadas que são alcançadas por Jesus. E aí nós tivemos a oportunidade de ouvir Pedro sobrecarregado depois de uma noite inteira pescando, sem conseguir capturar um peixe, participando ali da primeira pesca miraculosa, milagrosa, onde há a multiplicação dos peixes no barco, os barcos vão quase a pique, e aí nós vemos ali a providência do Senhor, mas também o abandono de Pedro e daquilo que era o seu sustento para seguir agora aquilo que Jesus tinha dito a ele: siga-me, eu o farei pescador de gente e não mais de peixes. Depois nós tivemos no domingo passado a oportunidade de ouvir o irmão Douglas trazendo a mensagem com base na experiência de Nicodemos, um religioso perdido na religião, que busca o mestre, o rabi, para ouvir dele algumas experiências. E quando nós paramos agora para deparar, nós vamos falar sobre uma mulher. E aí esse foi o esforço da semana, porque eu recebi um convite para pregar na quinta-feira no culto evangelístico, e o tema era o mesmo. Se eu estiver numa semana estudando o texto e me chamaram para pregar 10 vezes, eu vou pregar o mesmo texto. Vai ser um pouquinho diferente hoje. Maxwell ouviu, vai ser um pouquinho diferente. Não tem registro de gravação, então é uma nova mensagem, mas realmente é diferente, é outro esboço. Uma sede que leva à vida. Se nós pudéssemos dar um título a esse sermão dessa noite. É interessante pensar sobre isso, porque nesse domingo nós também damos o pontapé dos domingos do mês da família. E aí tem aqui, né, o tema do mês da família 2026, famílias protegidas pela armadura de Deus. Não é o tema só dessa igreja, é o tema dos batistas brasileiros. As igrejas estão todas caminhando nesses 31 dias de oração. Se você acompanhar a rede social da nossa igreja, está lá o Stories com a devocional gravada pelo pastor Jefferson Dantas, que é o nosso gerente executivo de evangelismo e missões, trabalhando a temática. Se você está no grupo da igreja, você está vendo que a gente está mandando também os áudios no grupo, está mandando o tema específico. Tem algumas outras ações que nós estamos fazendo. Se você como família está aqui e você não pegou a sua revista devocional com os 31 devocionais, você vai ali e aí você pega ele, e aí você pode então estar enviando, tá bom? Nesse processo nós vamos falar sobre essa mulher à beira do poço. Essa mulher à beira do poço, conversando com Jesus, tem algo muito interessante a se revelar. O texto base é João capítulo 4, versículos de 1 a 30. E eu queria, com muita paciência,
pedir a você que nós fizéssemos a leitura de todos esses versículos. Amém? Se você estiver na internet, oi? João, capítulo 4, do 1 ao 30. E se você estiver na internet, com muita paciência, eu irei ler vagarosamente, fazer algo que é muito difícil para mim, mas deixa eu ativar aqui o meu cronômetro. Eu me cobrar aqui, tá? Cronômetro. Não vou nem colocar o cronômetro, vou colocar um timer. Isso. Vou colocar um timer. Enquanto. É que tem uma galera que tem problema com cronos. Enquanto essa galera ficar mandando mensagem no grupo da igreja, eu não vou conseguir configurar o time. Está na NAA? Muda lá. Está contando meu tempo aqui agora. Estou começando, isso. Previsão é encerrar às 9 horas e 55 minutos. Então você que está viajando com a gente aqui agora, se prepara aí. Bom, vai mudar aí, está na NAA. Isso, muito bem. Diz assim o texto: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Aspas. Aqui ele escolhe passar por um lugar que os judeus não tinham o costume de passar, tá? No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você.
Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos orar? Amém? Pai bendito e bondoso, nós queremos orar, pedindo ao Senhor nesse momento agora que o Senhor abra os nossos corações, mais uma vez, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, alcance morada, Senhor, em nossos corações. Nós possamos, Senhor, através dessa experiência, onde Jesus reconecta uma pessoa contigo, nós possamos também ser reconectados nessa noite com o Senhor. Fica conosco, Deus. Seja a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Aquela mulher era uma mulher tida como provavelmente não benquista. Havia um problema sobre o porquê dessa mulher estar indo meio-dia em ponto. Era meio-dia. Veja que ninguém vai ao poço ao meio-dia, ou melhor, quase ninguém vai. Não sei quantos já tiveram experiência do sertão, ou de alguma parte do agreste, onde se obtinha a água para beber, para cozinhar, para tomar banho, através de uma cacimba, ou de um poço. Eu tive essa experiência. Mas não era com uma bomba, sapinho não, lá dentro da cacimba não, era no braço. A forquilha aqui assim, ó, 2 forquilhas. E aqui, ó. Aí o cara aqui, ó, com os 2 braços aqui, para não ficar um braço bombado e o outro braço maguela. Aí o cara levantava um balde de 25 litros, 30 litros de lá de dentro aqui com o braço. Aí depois o outro aqui, ó, para poder equilibrar, né? Senão ficava um braço maior que o outro. Ficava muito legal isso. Ô Marcos, eu nem sei se eu apertei para filmar ali. Vê se eu apertei, se eu não deu a de doido. Que às vezes eu faço isso. Beleza. Bom, mas por que essa mulher decidiu ir naquele lugar meio-dia em ponto? Porque esse horário não era um horário de encontro. Não era um horário marcado para alguém se encontrar. Meio-dia, pensando a gente em família, é o horário da gente estar onde? À mesa. Compartilhando uma refeição. Não era convencional, portanto, para aquela mulher estar ali. Aquele horário não só de encontro não era, mas como também era um horário de exposição. Ela estava exposta a algo, tem aqui, ela estava exposta a algo, mas ela também procurava, nessa exposição, se esconder de uma vergonha. Essa vergonha é confrontada por Jesus. Ela sai debaixo do sol quente e vai até o poço, no monte ali de Sicar, ali pertinho de Sicar, Monte Gerizim. Mas ela não vai porque ela quer. Ela não vai porque ela quer. Ela até poderia querer. E aí você vai dizer assim, ele está dando um nó na minha cabeça. Ela até poderia querer. Mas a exposição que ela estava escolhendo era a de ser reconhecida como uma mulher que tinha um passado ruim. Se você for ler toda a história, as mulheres que iam buscar água, elas nunca saíam meio-dia. Elas sempre estavam à boquinha da tarde, finalzinho ali da tarde, indo buscar água. Para dar, por exemplo, no caso de Rebeca, dar água ao servo de Jacó, para que ele pudesse então abastecer ali os seus cantis e também dar água para os seus camelos. Entre muitos outros relatos, as mulheres de boa índole nunca estavam meio-dia em ponto naquele poço. Então, ela estava se expondo a um contexto,
mas ela estava também evitando algo interessante. Ela leva na sua mão um cântaro para enchê-lo d'água. Ela vai para aquele lugar, naquele horário, para evitar perguntas. Perceba que Jesus está só. Ele chegou cansado, com fome, com sede. Prova que Jesus é humano. E ele senta naquele poço, não há ninguém mais ali. David, você está inferindo ao texto. Não, se Jesus sentado, ele ia perder tempo se tivesse mais alguém ali? Se tivesse um outro homem samaritano, ele não pediria ao homem samaritano que estivesse tirando água para dar água a ele de beber. Mas nesse momento, aquela mulher que queria evitar conversas, que queria evitar olhares, que queria evitar julgamento, pela sua história, que nós vimos no texto, pelo seu histórico familiar, pela sua família desprotegida, desconstruída, disfuncional, ela carrega algo muito mais pesado do que aquela vasilha para encher d'água. Ela carrega o peso de uma mente que acusa ela. Essa sede, que é esse peso, não era só de água. Ela não estava só com sede de água, ela não estava só buscando água para produzir o alimento em casa ou para banhar-se em casa, não. Era sede de algo que a vida inteira ela tentou resolver. Essa era a verdadeira sede. É essa sede que Jesus está ali agora promovendo a ela o livrar-se. Talvez essa cena não esteja tão distante da nossa realidade. Às vezes a gente lê o texto e diz assim, não, isso aconteceu lá, aquela mulher estava com sede de água, aquela mulher tinha um estilo de vida, eu tenho outro estilo de vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque pensando em família, existem famílias que funcionam. Famílias funcionais. Famílias que quando você olha, está tudo perfeito. Você olha a foto no Instagram, os selfies que são tirados, ó, vixe, está a coisa mais linda do mundo. Ou melhor, existem famílias que aparentemente funcionam, que aparentemente são funcionais, mas são sustentadas por corações cansados. Pessoas como essa mulher, que poderia ser até nós mesmos, não mulher, mas homens, com os corações quebrados, cansados, feridos. Esses corações feridos, cansados, são de pessoas convivendo umas com as outras, dividindo espaço, mas sem se encontrar umas com as outras, sem ser a família que Deus quer que elas sejam. Aquela mulher vivia isso. A experiência dela era uma experiência de não conexão com as pessoas. Por isso, 5 casamentos e o 6º ela não era casada. Por isso, o poço ao meio-dia. E é exatamente nesse cenário comum, ordinário, silencioso, desgastado e desgastante, que Jesus decide entrar na vida daquela mulher. Ele tinha a opção de não passar por Samaria, como bom judeu. Como um mestre, ele é reconhecido como rabi, ele tinha a opção de dizer assim, vou me manter puro e não irei me misturar com aquele povo impuro. Os judeus usam outros títulos, tá? Eu não vou usar eles. Não vou me misturar com aquele povo. Mas, não, ele decide passar por Samaria. O caminho que Deus escolhe, do versículo 1 ao versículo 9, vai nos dizer que, por que era necessário, vamos mostrar por que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não era o caminho mais fácil. Por que não era o caminho mais fácil? Não era o caminho que as pessoas escolheriam. Você e eu, se fôssemos judeus naquele tempo de Jesus, provavelmente, com as nossas concepções, não passaríamos por Samaria. Aí você vai dizer, então você está julgando meu coração? Eu estou dizendo não, porque muitas vezes a gente passa pelas pessoas na rua e nós não damos um pingo de atenção a elas. O caminho que Deus decidiu passar, que era um caminho duro, que levaria
há algumas coisas. Jesus decide atravessar essas coisas. Primeiro, Jesus atravessa a rejeição histórica do povo judeu ao povo samaritano. Jesus decide atravessar a confusão religiosa do povo samaritano. Jesus ainda decide enfrentar a distância social, porque ele, sendo Deus, sabia que iria encontrar aquela mulher. E ele olha para aquele monte de problema e ele decide se sentar naquela beira de poço. Quantas vezes você disse assim, vem problema por aí, eu vou fugir do problema. Eu decido não enfrentar esse problema. Vou embora daqui antes que a bomba exploda. Ou assim, epa, tem uma bomba que vai explodir aqui, vou jogar logo para a mão do outro. Quantas vezes? Jesus cansado, se senta. Ele espera ali. Como você, quando marcou seu primeiro encontro na sua vida, foi lá, sentou, esperou e a mulher não foi. Homem ou menina, o homem não foi. Já aconteceu isso com você? Você marcou o encontro com a sua crush ou o seu crush. E aí naquela hora lá você esperando e não apareceu. Jesus está ali ansiosamente esperando por esse encontro com aquela mulher. E quando aquela mulher chega, ele diz, dá-me de beber. Ora, ele não poderia ter pedido a água para os seus discípulos, ao invés de mandá-los comprar comida? Não, ele decide permanecer cansado, com fome e com sede para encontrar aquela mulher. E ele começa pedindo a ela, dá-me de beber. Veja, não porque ele simplesmente precisava, não apenas porque ele estava cansado, mas porque estava criando um caminho para se relacionar com aquela mulher. Porque antes de transformar uma vida, Deus estabelece uma relação. Isso muda tudo. E aí vem a raiz da ideia do religare. O que é isso? É exatamente o religare de Deus agindo, a palavra de Deus agora criando um novo caminho para a vida daquela mulher. Ele decide cruzar os problemas, a rejeição histórica, a confusão religiosa e a distância social, para que aquela mulher pudesse ter um novo caminho para acessar o Pai, para que a confusão religiosa da cabeça samaritana dela pudesse ser confrontada e ela pudesse encontrar o renovo do Senhor. E é justamente isso que religare significa. E tudo isso acontece porque Jesus ele tem um plano. Jesus nunca transforma uma vida sem antes criar uma relação íntima com essa vida. Há um tempo atrás, acho que o último sermão que a gente pregou aqui no final do ano passado, a gente falou, foi antes, não lembro agora, mas foi um sermão de final de mês. Nós falamos uma coisa, quando as nossas relações com Deus falham, todos os nossos processos relacionais entram em falência. A minha relação com o próximo, com o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, os crentes, os não crentes, o povo do mundo, entre outras coisas mais. Então Jesus ele precisa entrar, estabelecer uma relação, religar aquela pessoa, para que isso mude. E aí essa sede que a mulher tinha, e não se resolvia do lado de fora, passa agora a ser tratada por Jesus. Jesus ele muda o nível da conversa com aquela mulher nos versículos 10 e 15. Vê só o que é que diz lá os versículos 10 e 15. Ela, no versículo 9, primeiro, ela diz assim, ó, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E aí ela diz, você é judeu e eu sou mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Socialmente falando, Jesus infringiu todas as regras judaicas que ele podia fazer, tá? Ele não está somente conversando com um samaritano, ele está conversando com uma mulher samaritana. Era indigno. E o pior é que aquela mulher era uma mulher mal falada pelo próprio povo samaritano.
Era uma mulher malquista pelo povo. Jesus responde a ela: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Às vezes nós estamos nos relacionando com Cristo Jesus e nós não sabemos o dom de Deus que pode ser derramado sobre nossas vidas. Às vezes nós estamos buscando relacionar com Deus, estamos nos relacionando de uma forma tão medíocre que o dom de Deus não é derramado sobre nós. Versículo 11: mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água? De onde Jesus tiraria essa água? Essa água, esse dom de Deus. Enquanto ela pensa que é água, Jesus está falando de vida. Ela pensa que é uma água comum, que ela vai beber e nunca mais ela vai precisar tomar água. Jesus está falando de vida e o Ed Renekiewicz está endoidando a cabeça. Então vem a frase que desmonta todas as nossas tentativas. Preste atenção. Quem beber desta água voltará a ter sede. E aí a gente se pergunta: Jesus está falando de qual água? Era só daquela água do poço? Jesus estava falando não só daquele poço, mas ele estava falando de tudo aquilo que nós tentamos usar para sustentar a nossa vida. E aí vem coisa, viu? Relacionamento, conquistas, reconhecimento, até a própria estrutura familiar. No mês passado, a gente teve a oportunidade de ouvir o pastor Fenelon. O pastor Fenelon é uma bênção. E aí lá na igreja dele, ele tem um grupo que acompanha homens e mulheres solteiros. É o 30 mais. Todo mundo que é solteiro participa desse ministério. E aí qual é a ideia? Não é casar o povo. A ideia é que aquele que está solteiro seja um solteiro curado, firme e certo do que está vivendo, para que não saia por aí fazendo besteira, defraudando o povo e acabando sofrendo também a defraudação. Mas tudo bem. E aí, Jesus passa a trabalhar a correção que nós precisamos fazer em nossa vida. Aquela mulher tinha provavelmente uma família quebrada, 5 casamentos. Estava no 6º. Imagina quantos filhos aquela mulher tinha. E aí ele passa a dizer: ó, tu está tentando resolver, em outras palavras, tá? Aí aqui é uma licença para falar isso. Jesus está mais ou menos dizendo assim para ela: olha, tu está tentando resolver a tua vida, a tua sede relacional com Deus, nos homens. E tu não está conseguindo. Porque a família não é a fonte. Nunca foi chamada para ser. Existem pessoas vivendo pensando que a família é a fonte de vida para ela. Tem pessoas até hoje que dizem assim: o que é que eu vou fazer quando painho e maninha partir? O que é que eu vou fazer se eu perder meu filho? O que é que eu vou fazer se meu filho errar? O que é que eu vou fazer se minha filha errar? O que é que eu vou fazer se meu filho não me der orgulho? O que é que eu vou fazer se a minha filha se tornar uma mulher como essa mulher do texto? O que é que eu vou fazer? Inclusive cristãos vivendo dessa forma. A família não é a fonte da água da vida. A fonte da água da vida é Jesus. E Jesus foi enviado pelo Pai para ser isso. A família foi criada com outro intuito. A família pode ensinar o caminho, a família pode ser berço para
a palavra, a família pode ser instrumento de formação do caráter na criança, no jovem, no adolescente, mas a família não deve assumir o lugar de Jesus. Quando transformamos pessoas em fonte, o resultado não é plenitude, o resultado é pressão. A única relação que nos dá leveza no caminhar é a relação com Jesus. Porque primeiro Ele nos confronta, Ele nos aperta, Ele nos arrocha, mas Ele também nos dá esperança. E Jesus, Ele continua: a água que eu lhe der se tornará uma fonte. Não mais algo que você busca para saciar uma sede temporária. Não mais algo que depende do outro, mas algo que nasce dentro de você, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Vida que vem de Deus. É uma música. Acho que a gente vai colocar essa música no repertório. O refrão dela canta assim: vida verdadeira aqui me dá. E aí, o amor que Jesus Cristo, que levou Cristo a dizer está consumado. Se você se sente incapaz, só Jesus a vida satisfaz. Coisas velhas ficam para trás. Satisfação que não oscila. Tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer uma faculdade porque quando eu terminar esse curso eu vou alcançar a minha estabilidade financeira. Aí quando termina, não estou desfazendo, tá? Vai pegar o currículo, vai pendurar na parede e vai fazer o quê? Nada. E sabe por que isso? Porque plenitude só em Cristo. Plenitude é algo que não se rompe. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós buscamos ou quando nós tornamos as pessoas nossa fonte, a nossa satisfação, ela oscila. Ela se quebra. Nós nos ferimos. Só que existe uma coisa que está aqui na superfície. Nós estamos tratando a conversa aqui e vai aprofundar agora. Aquela mulher tinha um problema sério e Jesus começa a tratar agora a vida daquela mulher. E como é que Jesus trata? O problema não estava só na superfície, o problema era algo profundo, existiam raízes malignas dentro dela. E Jesus confronta ela de uma forma amorosa, mas verdadeira. Vai e chama teu marido. Agora deixa eu fazer uma mudança aqui, tá? Presta atenção. Jesus chamou você para algo. Jesus lhe deu um dom, um talento que você está enterrando. Aí no dia que você aparecer perante Jesus, Jesus vai dizer assim: vai e mostra o teu talento. Mostra o teu dom. Enterrei. Ixi, Jesus. Veja que agora a conversa não é mais sobre sede, agora é exatamente sobre a sede, mas na sua raiz. A raiz da sede daquela mulher era relacional. 5 maridos, uma história marcada por rupturas, uma busca constante por algo que nunca sustentou. Quantas pessoas nesse mundo, na nossa sociedade, no nosso país, vivem um histórico de busca de satisfação em outras pessoas. Tem artista aí que já casou mais de 15 vezes. Tem cantor gospel que se chama de pastor, que já casou mais de 10. Aí está tocando num barzinho agora lá. Aí dizem bem assim: a honra, a unção que você não respeita, não vem sobre você. Essa unção aí eu não quero não, pode passar. Essa pode passar. Prefiro quebrar 10.000 cordas de violão do que ter essa unção sobre mim. Ela estava tentando resolver as suas coisas em relacionamentos humanos, em relacionamentos carnais. E esse é o diagnóstico. O que só Deus pode curar no coração é quando, perceba, eu não tenho como resolver meu problema existencial buscando relações com seres humanos.
Eu só resolvo o meu problema relacional quando eu me relaciono com Deus de todo amor, com Deus de toda paz, mas também com Deus de toda a justiça. Porque o Deus de toda a justiça derrama sobre nós com efeito a sua repreensão. Mas a palavra vai dizer que o pai repreende o filho que ele ama. E essa repreensão pode até causar dor, mas logo ela traz o quê? Ela traz paz. Ela traz alívio. Portanto, isso não é apenas sobre ela. O texto não está falando para nós hoje só sobre aquela mulher. Está falando sobre nós. Veja, famílias se desgastam não apenas por conflitos, pessoas se desgastam não apenas por conflitos, relações se desgastam não apenas por conflitos, não principalmente por conflito, mas por expectativas erradas. Quer ver expectativa errada? Se o fulano B ganhar as eleições, o Brasil muda. Não muda. Se o fulano L ganhar as eleições, o Brasil muda. Não muda. Coloque uma coisa na sua cabeça, daqui para frente é só ladeira, para baixo. Daqui para frente é só para trás. Lá. Corta isso aí na edição depois. Nós não podemos esperar no outro para que o outro nos complete. Eu vou casar porque quando eu casar eu serei completo. Lascou-se. Não, eu vou buscar no profeta que ele me cure. Aí você chega lá, o cara, se tu não tiver fé, tu não é curado. Eu vou orar, se tu não tiver fé, a culpa é tua se tu não for curado. Deixa de ser babaca. Fica buscando no outro que os outros sustentem. Não, meu irmão. Sustento espiritual, busque você. Eu confio no meu pastor, confio em homem miserável. Vai para o inferno também. Ninguém consegue ser fonte de ninguém. Nós ouvimos o Douglas pregar no domingo passado falando claramente: carne só gera carne. Portanto, só Cristo pode ser a nossa fonte. Depender de Cristo é o que muda a nossa vida. E mesmo assim, Jesus confronta aquela mulher. Jesus diz: você está buscando resolver seu problema no lugar errado. Tu tem 5 maridos. O que tu tem agora não é teu, porque tu não casaste com ele. Agora, peraí, eu lhe confrontei, mas eu vou permanecer aqui sentado. Eu vou ficar aqui sentado. Jesus não se afasta dela. Ele não se afasta dela. Pelo contrário, ele revela tudo. Ele joga tudo que aquela mulher fazia na vida dela. É tanto que quando ela volta para o povoado de Sicar, o que é que ela diz? Há um homem que é profeta, e ele disse: tudo o que eu já fiz na minha vida, não será ele o Cristo? Jesus revela tudo, mas ele permanece para dar esperança. Quando a religião vira esconderijo, aquela mulher ela foi confrontada, e muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós somos confrontados e aí nós apontamos para a religião. Quando ela é confrontada, ela muda o assunto. Estrategista excelente ela para fugir da sua vergonha. Onde se deve adorar? Que pergunta, não? Lé com cré a pergunta dela. Agora vira teologia. Ó. Teologia da adoração, teologia do culto. É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? O lugar correto de se cultuar ao Senhor, de se adorar ao Senhor. Sabe por que ela faz isso? Porque é mais fácil falar sobre Deus do que receber o confronto de Deus. É muito mais fácil falar de Deus de forma abstrata do que lidar com Deus de forma pessoal. Isso também acontece dentro das nossas famílias, acontece conosco, sabe como? Porque nós conversamos sobre tudo. A gente conversa sobre ET, a gente conversa sobre informática, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre Bolsonaro, a gente conversa sobre Lula, a gente conversa sobre STF, a gente conversa sobre Copa do Mundo, a gente conversa sobre o Satanás, mas a gente não conversa sobre quem? Sobre o Deus de todo o amor. Ou seja, nós não conversamos sobre tudo, nós conversamos sobre quase tudo.
Nós somos como os filósofos epicureus e estoicos, conversando sobre as últimas novidades das redes sociais. Nós não conseguimos conversar nas mesas das nossas casas sobre o que realmente importa. O que realmente importa, corações transformados. E aí Deus ele procura uma família que é formada a partir da igreja. A transformação do evangelho invadindo o mundo. Jesus ele redefine tudo naquele momento quando a mulher pergunta se o Monte Gerizim ou se Jerusalém. Ele diz, nem neste monte, nem Jerusalém. Teologia cultural excelente, a teologia cultural de Jesus. Não é o lugar, nunca foi o lugar, mas na verdade é a relação. Ser igreja é relacionar-se, é prestar conta. É olhar para o irmão e dizer assim, a sua luta é a minha luta. A sua dor é a minha dor. Sabe quem foi que fez isso? Jesus. Jesus subiu na cruz por conta das nossas dores, por conta dos nossos pecados. E aí ele morre no lugar da gente. E aí a gente não quer morrer pelo nosso irmão. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, algo particular. Gente real, gente sem máscara, gente que não é hipócrita. Gente que não encena. Gente que não tem cera. Gente que não é um vaso quebrado, que foi e recebeu cera pelo vendedor para poder enganar as fissuras. E aí Jesus diz, o Pai procura, não famílias perfeitas. O Pai procura, não famílias sem falhas. O Pai procura famílias onde existem verdade e presença. Na sua família há verdade, na sua família há presença. As pessoas marcam as vidas uns dos outros com as suas dores, com as suas alegrias. Se a sua família tem essa impressão, se a sua família tem esse poder, essa capacidade de você sentir a dor do outro, louve a Deus, porque é nesse ambiente que Deus vai transformar as coisas. É nesse lugar onde existe verdade e presença que é possível ser conhecido sem ser descartado. Aquela mulher estava sendo conhecida e Cristo, diferente dos outros, não estava descartando. É possível nesse lugar ser confrontado e não ser abandonado. Jesus confronta aquela mulher, mas ele permanece sentado no poço. Ele não abandona ela. É nesse lugar onde existe verdade, onde existe presença, que nós podemos ser transformados sem ser rejeitados. A igreja é o único exército que abandona seus feridos. O irmão caiu, expulsa ele da igreja. A família que Deus forma é a família que restaura. A família que abandona não é a família de Deus. Exatamente. Portanto, existe uma resposta que muda tudo. E a resposta é conhecer Jesus. Versículos 25 e 26 vão nos dizer o seguinte: a mulher disse, eu sei que o Messias virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Ela teve o privilégio de ouvir da boca de Jesus. Acho que é a primeira mulher, depois de Maria, a ouvir, eu sou. Ela disse, eu sei que o Messias vem. Jesus responde, eu sou. Aqui é o centro do texto. Não é sobre ajustar a vida, não é. Não é apenas sobre reorganizar a nossa vida. Tem um monte de igreja que é muito legal, chega lá e diz assim, um lugar de recomeço. A gente já usou isso, tá? Mas se você está dizendo que um lugar de recomeço é um lugar de reajuste na vida, você reajusta a vida para poder viver melhor, você está errado. Essa teologia existencial aí não presta, ela não é cristã. Reajustar a vida é ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. É sobre encontrar a pessoa certa e não aquela que você acha que é. É sobre encontrar Cristo. Porque sem Ele a sede continua, mas com Ele a vida começa. E essa sede que havia na mulher tem que virar fonte. Sabe por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo
e enche o nosso coração, nós somos chamados também a derramar como fonte. Ela deixa o cântaro para lá, versículos 27 ao 30. E aquilo que antes era essencial para ela, pegar a água daquele poço, herança de Jacó, aquilo que parecia essencial para ela, perde sentido. Sabe quando é que você vai aprender a dar valor a Jesus? Quando tudo que você acha essencial for tomado de você. Quando a sua liberdade for embora, quando o seu emprego cair, quando a sua conta não tiver um bloqueio judicial e o dinheiro que chegar, ter uma teimosinha aí e pegar tudo que está lá. E aí, quando tudo perde sentido, ela faz algo, ela corre. E ela corre para falar com aqueles que evitavam ela. Porque quando alguém encontra a fonte verdadeira, não consegue esconder, porque a vida passa a transbordar nela. Não por imposição externa. Ou melhor, não por regras, mas por transformação interna, coisa que só o poder do Espírito hoje pode fazer em nós. Um coração alcançado transforma a realidade relacional, transforma o ambiente, muda a história de uma família. Jesus não apenas oferece água àquela mulher, porque Ele é a fonte da água que transforma o coração. E na cruz, Ele faria o caminho completo, pagaria o preço de toda a abnegação. 40 minutos encerrado. Eu vou, por gentileza, me dar mais 5 minutinhos aqui. Na cruz, Jesus se esvazia, para que você e eu pudéssemos ser cheios. Na cruz, Jesus é rejeitado. Na cruz, Jesus é rejeitado, para que nós pudéssemos ser recebidos na família de Deus. Jesus seria exposto, para que você e eu pudéssemos viver sem máscaras. E aí nós faz o contrário. Nós pega a máscara do máscara, põe na cara e sai aí defraudando o povo. Lá dentro da nossa casa, talvez a nossa família esteja funcionando, talvez a minha vida esteja funcionando. Talvez eu seja um vaso quebrado, cheio de cera, para enganar quem está querendo me comprar. Talvez eu esteja me relacionando com pessoas que são vasos quebrados, estão cheios de cera, para me enganar. Talvez eu esteja esperando de alguém aquilo que só Cristo pode me dar. Nenhuma pessoa poderá dar aquilo que só Jesus dá. Talvez o meu e o seu coração esteja fechado nessa noite. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que se nós formos conhecidos de verdade pelos outros, nós seremos rejeitados. Muitas vezes nós vamos ser rejeitados mesmo quando nós falamos mais nossas verdades, as nossas fraquezas, sabe? Aquilo que acontece no quarto fechado, aquilo que acontece no banheiro fechado, aquilo que acontece no seu navegador oculto. E aí em Cristo acontece o contrário. Em Cristo nós somos conhecidos. E mesmo assim, sendo terríveis pecadores, em Cristo nós somos amados. Aquela mulher tinha uma sede, e aqui eu concluo. Amém, para mim é isso mesmo. Aquela mulher, ela tinha uma sede. E aquela sede não a destruiu, ou melhor, não precisou destruí-la. Porque ela aquela sede levou ela até Jesus. Se você tem uma sede relacional de Deus, não permita que essa sede lhe destrua. Corra para Deus. Porque a sede que você tem pode ser uma sede igual àquela mulher. E aquela sede fez com que ela encontrasse a fonte. Quando ela encontra aquela fonte,
aquela sede deixa de ser problema e se torna um caminho que ela percorre, um caminho de vida. Então talvez hoje Deus não esteja apenas revelando a sua sede no seu coração, mas Ele esteja mostrando para você como Ele está usando essa sede, esse problema, esse pecado, essa dúvida, essa dor, para levá-lo para mais perto dEle. Há uma canção do cantor cristão que diz bem assim: mais perto para a tua cruz, quero estar, ó Salvador. Por quê? Porque existe uma sede que é capaz de nos destruir, mas também existe uma sede que, quando está na fonte certa, nos aproxima mais de Cristo, nos leva a ter uma relação melhor com Ele, e nos faz sermos pessoas, não pessoas melhores, mas nos faz sermos mais parecidos com Jesus, mesmo com nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo com os nossos anseios. Deus nos ajude